A batalha de Asta, Yuno, Yami e Nacti contra Lucífero finalmente vai começar. Enquanto Yuno ainda possui seus dois grimórios e suas magias provenientes deles, Nacti e Yami têm as suas magias da escuridão e das sombras respectivamente. Então fica o grande questionamento sobre como o Prota estará nessa batalha final contra Lucífero. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre as minhas expectativas sobre ali a batalha do Asta, do Yuno, do Nacti e também do Yami versus Lucífero. Mas vamos focar aqui um pouquinho somente sobre o Asta. Vamos falar aqui sobre o que eu espero do personagem nessa batalha. Logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. Vamos lá, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a forma de como o Asta está no começo dessa luta. A gente viu toda um desgaste do personagem, a gente vai contar alguns pontos e tentar entender pra onde que o Tabata tá tentando levar o personagem ali de Black Clover, né? A gente viu que ele tá numa expectativa, né? Porque ele foi curado ali pela Secre, né? No final ali do capítulo 324, ele acabou sendo curado pela Secre, né? Tanto o Yuno meio que dá a entender que tem uma magia ali de cura também ali, uma estrela na qual acaba realando ele e que basicamente a Secre vem e sela as suas feridas também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte mais pra frente, mas nós temos esse aspecto e que nós sabemos sobre todo esse potencial, o que o Asta tem a capacidade de saber. Bom, o que é nos dito na obra é que pelo menos ele havia utilizado 1 minuto do seu poder para aniquilar ali o verme na qual o Lucífero estava manifestando o total do seu poder. Então ali, né, conforme ele estava utilizando tanto o Yami e o Vengeance naquela cena, né, o Lucífero, o Asta começou realmente a acumular ali a antimagia e disparou usando a Zama, né? E nesse aspecto ele conseguiu realmente eliminar esse verme utilizando ali 1 minuto do modo União. Só que na batalha contra o Lucífero, quando o Lucífero aparece, o Asta usou alguns minutos para lutar contra o vilão. Mas quanto tempo ali que o Asta utilizou? Esse é o grande questionamento do que nós vamos vislumbrar daqui pra frente. O que o Asta realmente pode utilizar na batalha contra o Lucífero que pode fazer ele ter uma grande diferença nessa questão? Porque até mesmo usando o modo ali União, ele não foi capaz de ferir o Lucífero gravemente, né? Pelo menos ali através disso, meio que depois que ele foi no primeiro golpe ele não conseguiu ferir, já no segundo e no terceiro golpe ele já foi capaz de criar ferimentos no personagem. Isso levanta o questionamento de quanto tempo o Asta gastou ali do modo União para confrontar ali o Lucífero. E aí a gente tem duas linhas temporais possíveis, né? A gente começa a questionar sobre essas duas linhas temporais possíveis da forma como o Tabata pode prosseguir com o Asta nessa batalha. O que os 5 minutos foram esgotados e o que os 5 minutos ainda resistem, ainda restam. Então, se a gente prosseguir sobre nessas circunstâncias de que se já deu os 5 minutos, como o Asta pode lutar para acompanhar o ritmo dessa batalha sem o modo União e também sem o modo Black, né? Só para deixar bem claro que ali, quando ele fala, né, pelo menos até a gente entender, né, ou algumas coisas sobre isso, se tem alguma coisa a mais, ou que vai realmente ali ser revelado através do poder de selamento da Secre, isso ainda não sabemos. O que a gente pode priorizar aqui nesse vídeo para analisar os fatos é as informações que nós temos. É que quando se passa os 5 minutos na qual o Asta utilizou o modo União, ele não pode nem utilizar o modo Black e muito menos utilizar ali o modo União.
Então a gente fica nesse questionamento sobre o que o Asta pode fazer nesta luta. Poderíamos ter uma luta ali do Asta sem essa forma, né, sem o modo união, apenas com o modo ali comum como a gente está conseguindo enxergar, porque por mais que o Asta não consiga utilizar o modo Black e também sem conseguir utilizar o modo união, ele ainda pode utilizar ali os poderes das suas espadas, como ele fazia lá no começo, antes da Rainha das Bruxas desativar ali o que impedia o fluxo total da antimagia em seu corpo. Então a gente fica nesse questionamento de, será que o Asta pode fazer algo além disso? Será que ele pode despertar um novo poder relacionado à antimagia? Bom, eu acho muito difícil ele despertar algo novo relacionado à antimagia para isso. A Secre, ela selou as suas feridas, mas não sua estamina. A gente sabe que ela meio que deu ali algum resguardo para ele continuar na batalha, mas ainda a estamina para que ele possa utilizar a antimagia. Pelo menos por enquanto nada é revelado, né? Utilizar a antimagia no modo Black ou até mesmo no modo União. Nada foi revelado sobre isso, então a gente ainda não pode concretizar se é uma possibilidade ou não. O que mostra claramente que ele vai ter dificuldades monstruosas sem poder usar o modo União e também sem poder utilizar o modo Black. E agora ainda nós temos ali, contando com o novo upgrade do poder do Lucifero dentro dos antigos 50% do poder mágico. Então, se já não bastasse toda uma dificuldade em uma batalha relacionado ali aos personagens contra um Lucifero antigo, na qual ninguém conseguiu cortar ele, muito mais agora na qual ele decidiu levar a batalha a sério. E o Asta não tem a capacidade, pelo menos nessa linha visual, na qual a gente consegue ver que ele não teria a capacidade de utilizar ali o modo União nesse tempo. E colocar ali os magos para aguentar pelo menos meia hora no campo de batalha para ter essa luta, para aguentar essa luta, aí eu acho um pouco, na verdade, aí eu acho quase impossível essa luta prosseguir até o seu final. Então é por isso que eu ainda acredito que resta alguma coisa do modo União para o Asta lutar. Agora, suponhamos que o Asta foi nocauteado pelo Lucifero antes dos 5 minutos acabarem, né? Que o Asta não tá conseguindo utilizar ali o modo União ainda, porque o Lieb está desmaiado e o Lieb não está acordando. Por algum motivo, ou por alguma utilização da gravidade, alguma coisa assim, o Lieb ainda não apareceu e o Tabata tá fazendo de tudo para não mostrar ali o peito do Asta. De alguma forma, o Lieb está sendo escondido. E o Asta terá que decidir então o momento certo onde usar o modo União para conseguir dar o ataque final. Então, nessa batalha, poderemos ver algo relacionado ao modo Black mais aprimorado? Será que a utilização ali do modo União poderia ter realmente colocado um aprimoramento relacionado ao modo Black? Algo ali na qual o Asta consiga estar meio termo no modo Black, no meio termo ali no modo de assimilação? Porque se o modo Black era utilizado de uma forma na qual o Asta não tinha um contrato com o Lieb, será que agora com o contrato ele consegue utilizar ali o modo Black de uma forma mais aprimorada para que ele consiga lutar ali sem gastar toda a sua energia da antimagia, sem poder realmente ficar com 30 minutos sem poder utilizar o seu poder da antimagia? Porque pensando dessa forma, ele pode criar um caminho junto com o Yuno, com o Yami e também com o Nacht para poder derrotar o Lucifero, para que assim a sua energia antimágica não se esgote. O que podemos entender é que de todos os 4 que estão na batalha contra o Lucifero, a situação do Asta é a mais delicada, é a mais complicada. Porque se ele não arrumar uma forma de conseguir lutar contra o Lucifero, ou pelo menos o meio termo entre o modo Black e também o modo de simulação, o modo Black ali, quem sabe aprimorado ou coisa do tipo, basicamente o Asta está enrascado nessa batalha.
Ele vai apanhar, mas vai apanhar mais do que carpete em dia de faxina na casa. Como eu sempre tenho falado aqui, que por mais que a gente queira que o personagem Oni ali, que ele realmente hit pra cima do Lucífero, a gente precisa ter um contexto para que isso seja justificável. E a gente tá observando toda essa linha caminhar para um único lugar. A gente vai fazer um vídeo sobre o Yuno também, falando sobre algumas expectativas sobre o personagem para essa luta final, entender um pouco mais sobre o modo santo depois, mas que o Asta, ele é a peça principal para derrotar o Lucífero, e se ele for de base, coisa que eu duvido muito, o Lucífero vai ser o rei no pó de todas as coisas. O capítulo 325 vai deixar bem claro o que vai acontecer com esses 4, e a forma final do Lucífero será cruel contra eles. Apenas ali um aprimoramento do modo Black, pelo menos é o que eu estou enxergando, pode ser a chave para que o Asta consiga lutar, pelo menos acompanhar o ritmo ali do Yuno, do Nacht e também do Yami. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que pode rolar daqui pra frente.